Bem, gente, passo 2. Agora nós vamos passar para a transcrição do risco para o nosso tecido que já foi engomado. Eu tô com a impressão colorida aqui, mas também tenho ela em preto e branco. Você pode ver qual vai ser a opção melhor para você transcrever. Eu prefiro a impressão colorida porque eu consigo distinguir melhor os elementos. Você pode usar preto e branco também, que tem mais contraste. A gente vai usar essa impressão. Uma travessa, eu estou usando uma oval aqui, mas pode ser que você tenha em casa, pode ser uma redonda, uma quadrada, não tem problema. Ela só precisa ser do tamanho do desenho, que a gente vai posicionar aqui o nosso desenho do bastidor e vamos colocar por baixo o celular com a lanterna ligada. Você vai no aplicativo da lanterna, liga a sua lanterna. Eu estou no ambiente mais claro aqui, eu vou usar mais de um. Então, se você tiver a opção e a possibilidade de colocar mais luz, vai ficar mais claro e mais visível o seu desenho. Então, aqui eu posicionei 3 aqui dentro, ficou mais fácil de ver o desenho. Vou colocar o meu tecido em cima e pronto, a gente tem uma mesa de luz para transcrever o nosso risco. Nós vamos usar uma caneta que sai com calor, que é essa daqui da Pilot, todos vocês receberam uma. Essa caneta, ela é ótima porque a gente vai transcrever todo o risco e no final, com a ajuda de um secador, de um ferro de passar, o risco sai e o bordado fica e a gente não tem a possibilidade de manchar, o risco de manchar o tecido, manchar o bordado. Então, fixa bem o lugar onde que a gente vai colocar. Se precisar marcar aqui, fixar com uma fita adesiva, também tem essa opção. Aqui eu tô segurando, tá mais estável. E a gente vai começar o desenho. Vou começar pelas linhas laterais, aqui da serra. O tecido, quando está engomado, a tinta da caneta, ela espalha melhor. Então, a gente consegue ter uma definição boa. Eu indico passar bem todo o tecido antes de começar o bordado, para não ter problema na hora de riscar. Porque aí a caneta vai soltar toda a tinta e o desenho vai ficar bem definido. Então, a gente vai fazendo um por um dos elementos. Esses elementos menores com mais detalhes, você pode fixar bem a caneta para ficar bem marcado, porque são os pontos mais detalhados do desenho. Essa parte toda do parapente, nós vamos usar pontos mais finos. Então, a gente precisa demarcar elas de uma forma bem estável. Se for preciso ir e voltar para reforçar a tinta da caneta, você trabalha como se fosse um pincel. E para fazer uma pressão aqui, nos lugares que tem mais profundidade no desenho, você apoia dos dois lados e continua nesse movimento de ir e vir, como se fosse um pincel. Dá para perceber que o risco fica bem fácil, bem visível, e isso faz total diferença na hora de dividir e marcar os pontos, quando a gente for iniciar o bordado. Então, até essas partezinhas aqui mais detalhadas,
como a caneta tem a ponta bem fininha, a gente consegue marcar bem. Eu indico começar o risco do centro, os elementos centrais, para fora, porque como a caneta sai com calor, essa fricção da nossa mão no tecido, ela mesmo pode ou manchar ou esquentar. Então assim já solta um pouco da tinta. Então trabalhe primeiro os elementos de fora, de dentro, desculpa, para fora.